Mateus, capítulo de número 5 e versículo de número 3, será o texto que nós iremos usar para reflexão, bem como para transmissão da mensagem do Senhor a todos os amados que se encontram presentes, mesmo que virtualmente, através dessa mensagem. O texto sagrado vai nos dizer exatamente assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Versículo 4: bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Que Deus, pois, aplique a porção da sua palavra lida aos nossos corações. Oremos ao Senhor. Pai bendito e santo, louvado seja o teu nome, Senhor, por tua graça, Senhor, a tua misericórdia, Pai, que se renovam a cada manhã. Deus, muito obrigado, Pai, pelo privilégio que temos, ó Deus, de nessa noite, ó Deus, poder reabrir as portas do santuário de adoração para, ó Deus, adorar o teu nome, ó Pai, aqui juntamente com os irmãos e com aqueles, Senhor, que se encontram em suas casas, ó Deus, acompanhando essa mensagem através da transmissão ao vivo. Pai, nesse momento te peço que o teu Espírito, Senhor, nos abençoe a todos nós e nos use, Senhor, como ferramenta e instrumento de tuas mãos para trazer aquilo que tu queres ao nosso coração. E, ó Deus, onde quer que os teus filhos estejam, ó Pai, que os seus ouvidos estejam atentos à pregação da tua palavra, e que, ó Deus, nesse momento, Pai, os lares possam ser, ó Deus, utilizados, ó Deus, para a transmissão, Senhor, da tua graça, através do proclamar da tua palavra. Que haja, Senhor, reverência em nosso meio, onde quer que nós estejamos, no templo ou em nossas casas. Afinal, tu és o Deus que contempla justos e injustos, e os teus olhar estão sobre cada um de nós. Abençoa-nos, Deus, e nos dirige, Pai, através da tua mensagem essa noite. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, queridos ouvintes da palavra de Deus, que nos acompanham através dessa mensagem nessa noite, nós gostaríamos de falar um pouco acerca do Evangelho que o Senhor Jesus deixou registrado através da perspectiva de cada evangelista, sim, mas crendo em Deus, de que cada uma das narrativas que os homens de Deus que testemunharam, ou mesmo que ouviram falar a respeito do Evangelho, transmitiram com fidelidade aquilo que o Senhor Jesus disse às multidões e aos seus contemporâneos quando aqui esteve fisicamente entre nós. Querido, o texto que nós acabamos de ler, um texto conhecidíssimo, o texto de Mateus, no capítulo 5, o texto das bem-aventuranças, o também conhecido Sermão da Montanha. Relato paralelo você pode encontrar também em Lucas, no capítulo de número 6, a partir do versículo 20. Mas, querido, nossa observação acerca daquilo que o Evangelho nos traz através do texto lido essa noite é que nós poderíamos muito bem, amado ouvinte da palavra de Deus, tomar todo o escopo do Sermão da Montanha, o qual está escrito não apenas no capítulo 5 de Mateus, mas também no 6 e também no 7, para usá-lo como um resumo daquilo que normaliza, daquilo que é convencional, para que nós possamos aplicar na nossa vida e assim possamos glorificar o nome do Senhor Jesus. Nós conhecemos bem o texto, querido, quando Jesus vai falar aos discípulos acerca
da sua responsabilidade de testemunhar, de falar às pessoas acerca desse Evangelho. E por isso nós estamos aqui na noite de hoje, transmitindo esse conteúdo da Palavra de Deus a todos quantos que nós encontramos pelo caminho. O texto de Mateus, no capítulo 5, versículo 16, eu gostaria de lembrar aos irmãos que o próprio Jesus vai dizer assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Ora, querido, nós cremos que essa luz a qual o Senhor Jesus está falando é a luz do Evangelho, a luz que resplandece em meio às trevas. Afinal de contas, o Filho unigênito de Deus, manifesto aos homens, ele é luz para as nações e também para nós que somos os porta-vozes, os ministros de Deus, para que os homens possam ver as nossas boas obras e igualmente glorificar o nome do nosso Deus. E, querido, nós somos lembrados através do Sermão da Montanha, ou melhor, das bem-aventuranças, que é o texto que nós gostaríamos de refletir com os irmãos na noite de hoje. Nós tomaremos o texto a partir do versículo 3 até o versículo de número 12 e passaremos a refletir sobre aquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração. Pois bem, querido, nós conhecemos esse texto como as bem-aventuranças. E é interessante nós observarmos que bem-aventurado é um adjetivo de uma pessoa que transcende, transborda de felicidade. Porque, querido, a nossa alegria, a alegria de todo crente, ela não é uma alegria que está restrita ou está limitada às questões daqui. Nós somos exortados através do texto sagrado ali em Filipenses, no capítulo 4 e versículo de número 4, que nós devemos sempre nos alegrar. E essa alegria, querido, ela não depende, como disse, da circunstância, porque muitas vezes a circunstância não é favorável, ela não nos é propícia para o nosso exercício da fé, da espiritualidade, mas o texto vai nos dizer algo que nós precisamos aplicar na nossa vida, a fim de que nós experimentemos sempre, sempre, sempre que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Diz o texto: alegrai-vos, Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Por isso, querido, que quando Jesus ele inicia o seu discurso, as suas bem-aventuranças, ele inicia com os grupos direcionados, dizendo: bem-aventurados são os pobres de espírito. E eu não sei se você já parou para questionar qual é o significado da palavra pobre de espírito. Deixa eu te dizer uma curiosidade acerca do local de onde nós viemos. Lá no Recife, eu acredito que no Nordeste como um todo, no Brasil, nós entendemos que pobre de espírito é uma pessoa infeliz, é uma pessoa amargurada, é uma pessoa triste, é uma pessoa que não goza dos privilégios e benefícios que a vida tem a nos oferecer. E todas as vezes, querido, que nós iríamos xingar alguém, iríamos dirigir uma palavra a fim de ofender alguma pessoa, nós diríamos a ela que ela era uma pobre de espírito, porque essa pessoa, ela manifestava algo que nós repudiávamos. E é interessante que Jesus inicia esse texto das bem-aventuranças qualificando aqueles que são considerados os pobres de espírito. Diz o texto no versículo de número 3 do capítulo 5 de Mateus: bem-aventurados são
os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ora, querido, nós entendemos que o pobre de espírito, ele é uma pessoa que não se restringe ao materialismo. O evangelho, ele é destinado aos pobres, mas ele não é exclusivo aos pobres. O texto, ele está nos dizendo acerca de uma qualidade de pessoa que, independente do seu recurso financeiro, ela se considera uma pobre diante de Deus. Ela se considera uma pessoa totalmente dependente de Deus. E era exatamente isso que Jesus estava dizendo, querido. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu lembro, querido, da palavra do salmista, no Salmo de número 51 e versículo de número 17, quando vai nos dizer que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita. E um pobre de espírito, querido, eu gostaria de te dizer que na verdade é uma pessoa que é quebrantada, é contrita, é uma pessoa que reconhece a sua pequenez, a sua limitação e, acima de tudo, ela reconhece a sua total dependência de Deus. E Jesus, ele vai dizendo isso através do adjetivo que no grego quer dizer makarios, bem-aventurados. Como são, muitos são felizes os que reconhecem que são dependentes, totalmente limitados e que são tal qual uma criança que depende dos pais para tudo nessa vida. Ah, querido, quem dera nós reconhecêssemos diante de Deus a nossa pequenez, a nossa limitação, a nossa pobreza de espírito, porque Jesus está dizendo que bem-aventurados são aqueles que são pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. E ele continua dizendo, querido, que outra qualidade de uma pessoa que é pobre de espírito, que é totalmente dependente de Deus, que é uma pessoa que reconhece a sua pequenez e limitação, ele vai dizer que essa pessoa também é uma pessoa que chora diante de Deus, que apresenta diante de Deus as suas petições, muitas vezes com lágrimas, querido, muitas vezes sem palavras. E nós lembramos o texto de Romanos no capítulo 8, ali a partir do versículo de número 20, quando o texto sagrado vai nos dizer que nós muitas vezes não temos palavras diante de Deus para expressar aquilo que está no nosso coração, e muitas vezes quando nós dirigimos a primeira palavra em oração, as lágrimas tomam conta do nosso olhar, do nosso rosto, e nós não conseguimos expressar com palavras. Mas diz o texto ali, querido, que quando nós não conseguimos expressar com palavras, o Espírito Santo de Deus é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante de Deus, porque nós muitas vezes não sabemos como devemos orar. E diz o texto que o Espírito Santo é que faz essa tradução e leva diante de Deus a nossa petição e a nossa oração, para que em tudo a nossa petição seja acolhida diante de Deus. É interessante, querido, observarmos que nenhuma de nossas lágrimas ela é deixada cair ao chão. O Senhor acolhe cada uma de nossas lágrimas, cada uma de nossas petições e orações e súplicas diante de Deus, pelo que nós somos exortados a sempre apresentar diante de Deus as nossas orações, querido. Versículo de número 16 do capítulo 8 de Romanos vai dizer: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito, dizendo que somos filhos de Deus.
E isso é algo que nos consola o coração, querido. Sabemos que todos nós somos guiados pelo Espírito de Deus. E, acima de tudo, saber que as nossas orações, elas são acolhidas diante de Deus e que elas são entendidas pelo nosso Deus através da oração, querido. E nós nos alegramos, irmãos, diante de Deus, porque o texto sagrado ele vai nos dizer: bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. E querido, a consolação de Deus na nossa vida, ela é uma consolação que age na nossa vida, a fim de que nós possamos igualmente, querido, consolar os que choram com a mesma consolação com a qual nós somos consolados. Diz o texto de Coríntios, de 2 Coríntios, capítulo de número 1. Se você estiver com sua Bíblia aberta, você vai perceber que o texto vai nos dizer algo ali no versículos de número 3 e 4, quando o apóstolo Paulo vai render-se em adoração diante de Deus, ele vai dizer: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação, amado, com que nós mesmos somos consolados por Deus. E é assim, querido, que nós, aqueles que reconhecem a nossa total dependência, a nossa limitação, aqueles a quem o Senhor Jesus diz que são pobres de espírito e que, portanto, a eles pertence o reino dos céus, diz o texto que Deus traz consolação ao coração meu e teu. Mas essa consolação que nós recebemos é com o propósito de nós igualmente consolar aqueles que estão em tribulação, em provação, em angústia, porque afinal de contas foi para isso que Deus nos chamou. Nos chamou para sermos bênçãos e instrumentos da sua graça a todos quantos nós encontrarmos pelo caminho. Versículo de número 5, querido, vai nos dizer também a respeito desses bem-aventurados, aquilo que é fruto do Espírito Santo na vida do crente. E o texto vai dizer no versículo 5: bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Querido, nós louvamos a Deus, porque através, querido, do novo nascimento, através da salvação que Deus operou na minha vida e na vida de todo aquele que professa a Jesus como seu único e suficiente Salvador, Ele concedeu o Espírito Santo para que nós sejamos luz às nações, para que nós manifestemos o sinal da nossa filiação. Afinal de contas, querido, vai nos dizer o texto no Evangelho de João, ali ainda no capítulo de número 1, um texto que nós conhecemos bem, mas é um texto que nós muitas vezes deixamos passar desapercebidos. Diz o texto ali, João, no capítulo 1, o Evangelho de João, capítulo 1, vai nos dizer a partir do versículo 12, quem são os filhos de Deus. Afinal de contas, diz o texto: mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E isso é algo que é sobrenatural na vida do homem, querido. Afinal de contas, nós somos também ensinados através do texto sagrado que nós somos salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem de nós, é um dom de Deus. E não vem de nós para que nenhum de nós se glorie diante de Deus. Diz o texto ali em Efésios capítulo 2 e versículo 8.
O texto ele vai nos dizer que nós temos um motivo para gloriarmos, e esse motivo é nos gloriarmos em Deus, querido. Esse seja o nosso motivo de nós nos gloriarmos na cruz de Cristo e no próprio Deus. Esse deve ser o motivo pelo qual você e eu devemos gloriarmos diante de Deus, porque diz o texto, Deus escolheu, 1 Coríntios capítulo 1 e versículo de número 28 em diante, Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, versículo de número 31 de 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 31, guarde bem isso no seu coração, para que todo aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Se você tem um motivo para se gloriar, que ele não seja em você, não seja nas suas obras, não seja naquilo que você tem feito para o outro, glorie-se no Senhor, dê sempre por Jesus glória e honra a Deus Pai. Essa é a vontade de Deus. Mas como nós estávamos dizendo, querido, ali no versículo de número 5 do capítulo 5 de Mateus, quando o próprio Jesus vai dizer, bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. E querido, mansidão, você sabe bem que é um dos frutos, ou melhor, uma característica do fruto do Espírito na vida do crente. Querido, é uma ação sobrenatural de Deus. O texto ali de Gálatas, no capítulo de número 5, vai nos dizer, a partir do versículo de número 22, quais são as características do fruto do Espírito. Diz o texto, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, em algumas traduções alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, em algumas traduções vai dizer domínio próprio. Versículo de número 23 vai dizer, contra essas coisas não há lei. Por que não há lei, querido? Vai dizer versículo 24, os que são de Cristo, eles crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E o versículo 25 vai dizer, se nós vivemos em espírito, devemos também andar em espírito. E nós entendemos, querido, através dessas palavras do Senhor Jesus, que manso é aquele a quem o Espírito Santo de Deus o qualificou, o habilitou, lhe concedeu graça, lhe concedeu o dom de crucificar a sua própria carne e não viver mais para si e viver agora para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Gosto muito, querido, do texto de 2 Coríntios, no capítulo de número 5 e versículo de número 15, onde o apóstolo Paulo vai dizer exatamente o que nós dissemos. No versículo de número 14, querido, ele vai dizer que o amor de Cristo, escute bem, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que, versículo 15, tá? E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Só quem pode manifestar, querido, esse dom é aquele que é nascido de novo, aquele que é nascido de Deus, não é nascido por vontade humana e nem pela concupiscência, nem pela vontade do homem. Diz o texto, quando Jesus está conversando com Nicodemos, e é um texto que nós conhecemos bem, Jesus vai falar àquele homem que era mestre da lei, e acerca de algumas verdades espirituais que ele não entendia, embora sendo mestre em Israel, quando no versículo 3 do capítulo 3 de João,
o próprio Jesus vai dizer a Nicodemos: na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E querido, isso é uma verdade que nós estamos pregando ainda hoje. O novo nascimento que vem através do arrependimento e da fé, é isso que nós estamos conclamando você e desafiando você que ainda não aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, a que se reconcilie com Deus, porque diz o texto de 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós vos rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. E querido, nós estamos anunciando através das bem-aventuranças e através da ministração do Evangelho a reconciliação, porque a nós foi confiado este ministério, o ministério da reconciliação, e portanto nós estamos exortando os homens a que arrependam-se diante de Deus. Querido, nós prosseguindo na reflexão de hoje, nós dissemos no início que o Evangelho, embora ele esteja primeiramente destinado aos pobres, ele não é de exclusividade da classe social pobre. Afinal de contas, querido, os ricos também e toda a classe humana foi destinada à graça de Deus. Nós entendemos através disso, querido, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E querido, isso é algo que nos faz refletir acerca do texto de Lucas, no capítulo de número 18, quando Jesus vai se encontrar com um jovem, e esse jovem, ele é um jovem de qualidade, é um jovem que guardava os mandamentos, é um jovem que tinha tudo, observe bem, a respeito da sua admissão, da sua entrada no reino. Ele era um dos candidatos, mas faltava-lhe uma coisa. Aquele jovem estava com o coração preso no materialismo das riquezas, e ali Jesus vai dizer, no capítulo 18 e versículo a partir do número 23, quando está escrito: mas ouvindo ele isto, que Jesus havia ordenado a ele que ele vendesse tudo e desse aos pobres, para que ele pudesse ajuntar um tesouro no céu. Mas aquele jovem, como estava apegado ao materialismo das riquezas, ele ouviu a mensagem de Jesus e ficou triste. E aí Jesus vai dizer no versículo de número 24: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Porque, versículo 25, é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E esse texto, querido, ele provoca-nos uma reflexão, não a respeito da restrição dos ricos à entrada no reino dos céus. Não é isso. Jesus está dizendo que aqueles que são apegados às riquezas, eles têm maiores dificuldades de se entregar ao Evangelho. Porque, querido, o Evangelho, ele é de tesouros nos céus, mas nós precisamos nos livrar de tudo que nos aprisionam aqui. E é muito difícil, mas os questionam a Jesus. No versículo de número 26, Jesus vai dar uma resposta que é a resposta que nós gostaríamos de dar a todos que nos ouvem nesse momento. Disse os discípulos, os que ouviram isso disseram: logo, quem pode se salvar, já que é muito difícil? Jesus vai dizer, versículo 27, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Querido, nós estamos dizendo que a salvação, ela é algo que é possível perfeitamente para Deus. É impossível para o homem se salvar, mas é possível que Deus opere a salvação
no seu coração e, consequentemente, o desejo de servir a Deus com alegria e se apresentar diante dele com cântico. Diz o texto, bem-aventurados, versículo 6 em diante vai dizer, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Querido, observe que aquele que clama por justiça não é uma justiça social meramente que ele está clamando. Nós temos visto, e isso é louvável, a dedicação e o empenho das pessoas em minorar o mal e, consequentemente, as desigualdades sociais. Mas nós queremos dizer, querido, que isso não é suficiente, porque, querido, nós sabemos bem, a Bíblia vai nos dizer que a salvação ela não é pelas obras, embora nós sejamos estimulados a manifestar a nossa fé através das obras, mas a salvação ela é um ato exclusivo de Deus, é um ato que faz com que o crente, ele clame sim por justiça, mas é a justiça de Deus, é a justiça do Evangelho, é o reino de Deus seja manifestado e seja revelado assim na terra como é no céu. Lembra-se que Jesus, através da oração modelo, a conhecidíssima oração do Pai Nosso, ele vai dizer, seja feita a tua vontade e venha o teu reino, assim na terra como no céu. Por isso nós entendemos, querido, que bem-aventurados, os que têm fome e sede de justiça, são aqueles homens que estão nesse exato momento de crise e de calamidade, clamando que Deus intervenha, a fim de que o caos seja restabelecido e a ordem seja restaurada. Quantos irmãos não estão em seus quartos, através das suas reuniões, embora virtuais, clamando a Deus pelo fim do isolamento e do distanciamento social, pelo fim dessa pandemia que tem se alastrado pelo mundo e pelas nações, levando a óbito diversas almas, e muitas delas sem terem se reconciliado com Deus. Querido, isso é algo muito sério, porque nós cremos, a Bíblia assim nos diz, Hebreus capítulo 9 e versículo 27, que está ordenado ao homem morrer uma só vez, seguindo-se logo após isso o juízo. Será que nós temos verdadeiramente nos preocupado com aqueles que estão partindo sem Cristo? Nós estamos orando, querido, devemos estar clamando ao Senhor por essas vidas, devemos pedir ao Senhor intrepidez e ousadia para, aos poucos, retomar as atividades e proclamarmos a Jesus como a única esperança às nações. Porque o texto vai nos dizer, querido, do Salmo de número 127, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Igual forma, se o Senhor não guardar a casa, em vão, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É tempo da igreja entender o seu papel e sair anunciando o Evangelho, sair anunciando o perdão e a reconciliação em Cristo Jesus. Porque afinal de contas, querido, esses homens que serão reconciliados por Deus, Jesus está chamando eles de bem-aventurados. Assim como bem-aventurados são aqueles que estarão diante de Deus e adorarão ao Senhor face a face. Salmo de número 27 vai nos dizer algo que é um desejo meu, eu espero que seja o seu também.
Diz o texto no Salmo de número 27, sobre um desejo que o salmista tinha no seu coração. E esse desejo está escrito ali no versículo de número 4. Ele vai dizer: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Ah, querido, quão bom é nós podemos estar ansiando por habitar nos átrios do Senhor, ser aos poucos introduzido e novamente ser restabelecido, para que nós possamos estar aqui no templo, nos preparando para uma realidade que é sobrenatural e que está destinada ao porvir, quando nós estaremos contemplando a face do Senhor. Uma coisa eu pedi ao Senhor e eu a buscarei, eu, você e todos quanto ouvem a mensagem devem se preparar para esse grande dia. Afinal de contas, querido, o texto vai continuar dizendo que bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados são os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque eles serão saciados através da justiça de Deus, e deles pertence o reino dos céus. Bem-aventurados, diz o texto no versículo de número 11, sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Lembra, querido, que nós dissemos que a justiça que o crente clama não é uma justiça meramente social, é uma justiça que demanda, que é oriunda da vontade de Deus, do Evangelho manifestado a todos os homens. É por isso que Jesus está dizendo: bem-aventurados são os que sofrem perseguições e injúrias por causa da justiça, e por minha causa vocês sofrem todo o mal. Exultem e alegrem-se, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim também perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Querido, nós cremos que no Brasil ainda não há uma perseguição à igreja. Não há. Mas haverá um dia. E nós talvez passaremos por algumas situações que alguns irmãos nossos passam em países da cortina de ferro. Na China, você deve saber que os crentes, eles não se reúnem em templos. Eles se reúnem em cavernas subterrâneas, em locais escondidos do governo, para que eles, não sendo apanhados, não sejam mortos, porque o sistema e a forma do governo reprime a adoração a Deus e ao Senhor Jesus. O culto em alguns países como este é ao imperador, é ao ditador, mas a igreja continua adorando ao Senhor, mesmo perseguida, porque Jesus tem prometido galardão e recompensas nos céus. Diz o texto: exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão. Querido, nós queremos dizer a você que compõe a igreja evangélica no Brasil e no mundo, a igreja cristã no Brasil e no mundo, evangélica porque segue o evangelho, a igreja de Cristo, esse ajuntamento que é virtual por um tempo, mas é um ajuntamento invisível ao qual só Deus tem conhecimento. Eu quero dizer a você que bem-aventurados são todos aqueles que são havidos por dignos de entrar no reino de Deus, e isso através do arrependimento e da fé, do novo nascimento, porque a todos quantos foram recebidos por Deus, ou melhor, receberam a Jesus através da fé, receberam também o poder de serem feitos filhos de Deus, e tem como característica ser bem-aventurado. Querido, que Deus te abençoe a ti
e a tua casa também, para que você, experimentando qual seja a vontade do Senhor, boa, perfeita e agradável, você manifeste às pessoas a virtude da bem-aventurança. As pessoas olharão para você, muitas vezes sem ter motivos para estar alegre, mas a sua alegria não está nas circunstâncias das coisas aqui. A sua alegria está no Senhor. Portanto, bem-aventurados sois cada um de vós, que sofrem perseguição por causa da justiça de Deus, por causa do Evangelho Santo, por causa da sua dependência de Deus, por causa da sua pequenez reconhecida, você é chamado bem-aventurado. Que Deus console você, para que você console a outros, e que você seja uma bênção onde o Senhor te colocar. Deus abençoe a ti e a tua família, em nome de Jesus. Pai querido e santo, nos despede em paz, Senhor, desse momento, Pai, tão aprazível, Deus, em que nós estivemos te adorando na beleza da tua santidade. Deus, ministra a tua graça, Senhor, e o teu amor sobre a vida e sobre o lar de cada um dos que nos acompanham através dessa transmissão, e que a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Forte abraço, querido. Deus abençoe a você. Uma ótima noite de sono na presença do Senhor Jesus.